Boa noite para vocês. Sejam muito bem-vindos em nossa celebração de culto nesta noite. Vamos acolher a vocês que comparecem aqui no culto, também as pessoas que em algum momento estarão assistindo o vídeo da filmagem deste culto. E também acolhemos o Rogério, que vai nos acompanhar nos cânticos nesta noite. Também o seu Vigando, que está aí acompanhando o Rogério, também participando do nosso culto. E mais pessoas que nos visitam nesta noite. Quero saudá-los com a palavra bíblica que encontramos no livro do profeta Jonas. No livro do profeta Jonas. Lá no capítulo 2, versículos 1 e 2. Livro do profeta Jonas, no capítulo 2, versículos 1 e 2. E por que pegamos o livro do profeta Jonas para a pregação de hoje? Porque hoje, durante a tarde, na tarde das crianças, no encontro das crianças, qual foi o tema abordado hoje ali, crianças? Os que estão por aqui hoje. Qual foi o tema abordado hoje no encontro das crianças? O Jonas, né? E o Jonas foi engolido por qual peixe? Por uma baleia. E lá dentro da baleia, qual foi a oração do Jonas? Aquela situação estranha, complicada, difícil. Consegue se imaginar na situação dele? Ele faz a seguinte oração a Deus. Diz lá no capítulo 2, versículos 1 e 2. Então Jonas, no ventre do peixe, aquele peixe grande, peixe gigante, a maioria dos comentaristas afirmam se tratar de uma baleia, lá de dentro do ventre do peixe, Jonas orou ao Senhor Deus e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Deus me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Orou ao Senhor Deus e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, Ele me respondeu, gritei, e tu, ó Deus, ouvistes a minha voz. Que nós possamos, em meio às nossas angústias, tristezas, sofrimentos, perdas na vida, possamos nós também clamar pela misericórdia de Deus e pedir que Deus ouça a nossa voz. Aqui nos reunimos como comunidade cristã, em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, lembrando que o nosso socorro a cada dia vem de Deus o Senhor, que fez os céus e a terra. Amém. Convido a comunidade para cantarmos o primeiro hino de louvor a Deus do nosso culto. Ali na sequência, então, o hino número 20. Hino 20, Jesus, em Tua presença nos reunimos aqui. Tua
parte do presbitério. Nós não teremos encontro com as crianças hoje à noite. Por quê? Porque houve a tarde inteira aqui o programa Tarde da Criança, Tarde das Crianças, das 2 da tarde até mais de 5 da tarde. Tivemos aí mais de 10 pessoas envolvidas nesse trabalho, se dedicando, algumas já a semana inteira se preparando para esse evento de hoje à tarde. Então demos folga para todas as professoras do culto infantil, e com isso não haverá atividade de culto infantil hoje à noite, só para informar vocês. Uma boa noite a todos, em nome do presbitério. Um agradecimento especial ao pastor pela palavra, ao Rogério pelo louvor e a todos os presentes aqui. A oferta será sinodal, a Casa de Retiro Fenus Itaju. Os avisos da semana são os seguintes. Terça-feira, a partir das 14 horas, no Salão da Igreja, a 10ª edição do Café do Outubro Rosa. O preço do ingresso é de R$ 55,00, mais um evento de apoio à entidade Giro, que acompanha mulheres em tratamento de câncer em Mafra e região. Crianças até 6 anos não pagam, e de 7 a 11 anos pagam R$ 25,00. O cartão do Café do Outubro Rosa. Todos são bem-vindos, mulheres e homens também. Como teremos o Café do Outubro Rosa na terça, não haverá reunião da OASE na quarta-feira. O ensaio do coral acontece às quartas-feiras à noite. E o encontro do ensino confirmatório, no próximo sábado, às 9h30 da manhã. Teremos culto infantil normal no próximo sábado, desse mês, no último, né? Daí, no primeiro sábado de novembro, no dia de finados, não haverá culto no sábado à noite. O culto será no domingo, dia 3 de novembro, às 9h30 da manhã. Culto especial de confirmação e com Santa Ceia. E hoje, como o pastor comentou, né, teve acolhimento aqui de aproximadamente quase 40 crianças. A gente quer agradecer em nome do presbitério a todos que se empenharam, aos professores da escola dominical e também a todos que ajudaram, de certa forma, com lanche, com apoio, com tudo que foi. Então, o presbitério agradece a todos e uma boa noite e um bom final de semana a todos. Obrigado. Ok, obrigado. Isso. Então, esses são os principais avisos. Alerta para lembrarem, não só vocês que estão aqui, também os que assistem depois o vídeo do culto. No dia 2 de novembro não haverá culto no sábado. Dia 2, dia de finados, não haverá culto no sábado. Por quê? Porque no domingo de manhã, dia 3, às 9h30 da manhã, às 9h30 da manhã será culto de confirmação e culto com Santa Ceia e participação especial do coral Cânticos de Louvor neste culto de confirmação. Então fica o aviso já dado, esse alerta. Temos culto normal no próximo sábado e no primeiro sábado do mês não haverá culto à noite. Ok? Era isso então. Com alegria, cheguei ali em tempo ainda de pegar o finalzinho da programação de hoje à tarde. Estive em Itaiópolis para a aula dos confirmandos lá em Itaiópolis, é todo sábado à tarde, nos preparando agora para o culto de confirmação em Itaiópolis, que vai acontecer no último domingo deste mês. E com isso conseguimos ali chegar aqui 10 para 5 da tarde e poder ver a alegria das crianças, aquele movimento, as pessoas trabalhando ali, acompanhando as crianças e aprendendo, né? Crianças aprendendo a história do Jonas. Hoje à noite os adultos também vão aprender melhor sobre essa história do profeta Jonas. Então nós agradecemos a Deus por esta segunda tarde de integração das crianças, de participação. Fizemos uma em julho e agora a segunda, né, neste sábado à tarde. E fica aí o desafio para vocês ajudarem a divulgar o Café Outubro Rosa nesta terça-feira a partir das 2 da tarde. Vocês têm contatos no WhatsApp, tem pessoas da amizade de vocês. Já é o 10º ano que é feito esse café em favor da entidade Giro, 10 anos já de história desta campanha em favor da entidade Giro. E quem organiza todo o café, as senhoras aqui do nosso grupo da UAS, mais algumas colaboradoras. O convite, então, o desafio de vocês nos ajudarem a comunicar para mais pessoas, né, que poderiam estar conosco na terça-feira a partir das 2 da tarde. Seria isso, então, né, um desafio também de divulgação. Quero convidar a comunidade para cantarmos o próximo hino do nosso culto, o hino de confissão de pecados, hino 601.
hino 601, eu sei que foi pago um alto preço. Bem lembrado, obrigado. Eu sei que foi pago um alto preço. Antes das leituras bíblicas deste culto, convido a comunidade para cantarmos aquele hino que é baseado num salmo e que exalta a importância da palavra de Deus. O hino que exalta a importância da palavra de Deus neste cenário é o hino 87. Hino 87. Vocês me dêem um desconto aí em função de garganta, já estou há 10 dias em tratamento da garganta. Já tomei remédio, já tomei anti-inflamatório, já tomei isso, já tomei aquilo. Agora, ultimamente, eu estou na receita do xarope guapo, de guapo. Vamos ver se funciona isso ou não. Se alguém tiver uma receita, já experimentei mel com limão também, tá? Mel com limão e alho. Se alguém tiver uma outra receita, me avisa depois do culto, então. Vamos cantar o hino 87. Testemunho do Senhor é fiel.
frente as pessoas que estarão nos ajudando com as leituras bíblicas, podem ir chegando à frente. Os que estarão cooperando com as leituras podem ir chegando à frente. Isso. E os demais, quem puder ficar de pé, né? Quem puder ficar de pé durante a leitura da palavra do Senhor. Foi escolhido 2 textos do livro do profeta Jonas, justamente pela temática da prédica deste culto, a gente já ia se situando, né, no texto bíblico de pregação. Um dos textos encontramos no livro de Jonas, lá no Antigo Testamento, os chamados profetas menores, tem apenas 4 capítulos, né, no livro do profeta Jonas. Jonas, no capítulo 3, versículo 1 a 10. Jonas, capítulo 3, versículo 1 a 10. Página 1015. Jonas prega em Nínive. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, dizendo: Levante-se, vá à grande cidade de Nínive, pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas se levantou e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. Eram necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas começou a percorrer a cidade, caminho de 1 dia, e pregava, dizendo: Ainda 40 dias e Nínive será destruída. O arrependimento dos ninivitas. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e vestiram roupa feita de pano de saco, desde o maior até o menor. Quando esta notícia chegou ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou os trajes reais, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas. E mandou proclamar e divulgar em Nínive o seguinte: Por mandado do rei e dos seus nobres, ninguém, nem mesmo os animais, bois e ovelhas, pode comer coisa alguma. Não lhes deem pasto, nem deixem que bebam água. Todos devem ser cobertos de pano de saco, tanto as pessoas como os animais. Então clamaram fortemente a Deus e se converteram, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe, talvez Deus se volte e mude de ideia, e então afaste do furor da sua ira, para que não pereçamos. Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. E Deus mudou de ideia quando o mal que tinha dito que lhes faria e não o fez. Aqui a primeira parte, a segunda parte também no capítulo 4, Jonas no capítulo 4, versículos 1 até o 11. Vou pôr um pouco mais baixo, por favor, para ver se capta melhor. Perto. A raiva de Jonas e a misericórdia de Deus. Mas Jonas ficou muito aborrecido com raiva. Ele orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciaste. Agora, Senhor, peço que me tires a vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. E o Senhor disse: Você acha que é razoável essa sua raiva? Então Jonas saiu da cidade, sentou-se num lugar a leste da mesma. Ali construiu um abrigo, sentou-se na sombra para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. E Jonas ficou muito contente por causa da planta.
Mas no dia seguinte, ao amanhecer, Deus enviou um verme que atacou a planta e ela secou. Quando o sol nasceu, Deus fez soprar um vento leste muito quente. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que ele quase desmaiou. Então pediu para morrer, dizendo: para mim é melhor do que morrer do que viver. Então Deus perguntou a Jonas: você acha que é razoável essa sua raiva por causa da planta? E Jonas respondeu: é tão razoável que até quero morrer. E o Senhor disse: você tem compaixão da planta que não lhe causou nenhum trabalho. Você não a fez crescer. Numa noite ela nasceu e na noite seguinte desapareceu. E você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Até aqui. Até aqui que estou. Até aí, isso, obrigado. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para os meus caminhos. Nós possamos sempre receber a palavra de Deus, uma luz de Deus que vem para iluminar as nossas mentes e os nossos corações. Amém. A comunidade pode assentar-se. Convido para cantarmos um hino sobre o tema vocação, a vocação do Jonas e a nossa vocação, o chamado de Deus para Jonas, o chamado de Deus para nós. Senhor, Tu nos chamaste, hino 29, dicinário, hino número 29, o chamado de Deus para nós. bem, se alguém quiser deixar aberto o texto bíblico no livro de Jonas, livro bem curtinho, apenas 4 capítulos, mas que tem uma mensagem importante e relevante para nós no tempo que nós vivemos. Que título se poderia dar uma reflexão sobre
o profeta Jonas. Se você fosse pôr um apelido no Jonas, que apelido você poderia pôr em Jonas? Alguém quer arriscar? O teimoso, cara. O teimoso, é exatamente isso. Muitos comentaristas bíblicos têm dito que Jonas é o profeta teimoso. Teve alguns assim que foram bastante reticentes com relação ao chamado de Deus. O Moisés foi um deles. Houveram outros que, quando foram chamados para ser profeta, Senhor, eu sou muito novo, não passo de uma criança. O profeta, né, Jeremias. Mas o Jonas, eu acho que ele bate todos os recordes. Pois bem, você conhece alguma pessoa teimosa? Lá na sua casa tem alguém teimoso ou não? Tem? Na minha casa também tem. Lá no teu ambiente de trabalho, tem um colega ou uma colega teimoso? Tem ou não tem? Tem. Na igreja, tem alguém teimoso na igreja ou não? Acho que não, né? Você conhece algum pastor teimoso ou não? Não vai falar alto, tá? Pois bem, hoje à tarde as crianças ouviram a história do profeta Jonas. Não sei se a ênfase foi essa mesma do profeta teimoso. E as crianças ficam fascinadas quando se ficar na baleia, aquele peixe gigante que engoliu o Jonas, e o Jonas ficou lá no ventre daquele peixe gigante, daquela baleia, e o Jonas foi transportado pela baleia para um lugar que ele não queria ir. Pois bem, o livro do profeta Jonas nos fala que Deus chamou Jonas para uma importante missão. O Jonas veio de uma cidadezinha pequena, lá vizinha a Nazaré, lá no território da Judéia, e Deus vocacionou ele para ser profeta lá por volta do ano 800, antes do nascimento de Cristo. 800 anos, ou 790 anos, antes do nascimento de Jesus. E naquela época, uma das grandes potências era a Síria, um país chamado Assíria. E a capital, a cidade de destaque da Síria, era Nínive, que já naquela época, há 2.800 anos atrás, já tinha 120 mil habitantes. Quantos habitantes tem Mafra? 50. Nínive tinha mais de 120 mil habitantes naquela época. Estou falando de quase 3 mil anos atrás. Portanto, não era uma cidadezinha qualquer. Era uma cidade com uma população numerosa. E Deus chama o Jonas e diz: olha, Jonas, tem uma missão para você. Você é profeta. Eu te consagrei como profeta. E a tua missão agora vai ser ir até a cidade de Nínive e anunciar o meu juízo para aquele povo. Anunciar o juízo para aquele povo pecador, aquele povo idólatra, aquele povo afastado dos caminhos e dos propósitos de Deus. Foi dada a ordem, de maneira muito clara, de maneira muito objetiva. Você vai lá e vai pregar, anunciar a mensagem de Deus, chamando aquele povo para o arrependimento, reconhecimento dos pecados e arrependimento. E talvez se eles se arrependerem, Deus vai usar de misericórdia para com eles. Bom, Jonas recebeu a missão, o que era para fazer, o que era para pregar, em que cidade ele deveria pregar e o que ele fez. Ele foi até o porto, comprou uma passagem de um navio e foi para Tarsis, exatamente o contrário do que Deus mandou. Deus mandou ele para o oeste e ele foi para o leste. Quais são os contrários? Norte, sul, leste, oeste. Ele pegou um navio para o outro lado, mais longe ainda da cidade para a qual Deus o enviou para pregar a mensagem de Deus. E é o que aconteceu. Está ele lá viajando, fugindo da sua missão, primeiro ato do profeta teimoso.
E lá pelas tantas, durante a viagem, se levanta um grande temporal que sacode aquele navio para lá e para cá e já está a ponto de afundar. A ponto de afundar, os marinheiros, o capitão do navio, cada um é desafiado a clamar ao seu Deus. Cada um, na sua religião, na sua fé, cada um agora clame ao seu Deus, para que o Deus que vai ouvir esse clamor tenha misericórdia e nós não venhamos a morrer todos afogados. E a turma começou a clamar, e a clamar, e a clamar, e nada. A tempestade só aumentava. Daqui a pouco alguém lembrou: vem cá, mas não tem um cara ali meio estranho que estava dormindo lá embaixo? Sim, tem um cidadão ali que ninguém sabe quem é que está lá embaixo. Será que não tem a ver com esse cara? Esse castigo que nós estamos recebendo? E aí o pessoal vai lá, questiona o Jonas. Até no meio da tempestade o Jonas não está nem aí e o barco está prestes a afundar. Vem cá, cara, clama você também ao teu Deus. Quem sabe o teu Deus ouve e alivia essa tempestade. E aí o Jonas revela que ele está fugindo de Deus, que ele não acolheu a ordem de Deus, e provavelmente aquele incidente, aquele temporal se deve à desobediência dele de ter se afastado da ordem de Deus. E lá pelas tantas o próprio Jonas sugere: olha pessoal, vocês me joguem aqui no mar, porque com certeza o culpado sou eu dessa tempestade que está quase pondo o navio a afundar. E aí o que acontece? Eles jogam, atiram Jonas ao mar, e imediatamente a tempestade cessou. E aí aqueles pagãos, aqueles marinheiros lá de 50 religiões, 50 deuses, começam a louvar ao Deus de Jonas, porque foi esse Deus que os livrou. E o Jonas estava tão desanimado da vida, fugindo de Deus, que ele estava pronto até para morrer ali afogado. Para ele tanto faz como fez. E aí Deus envia, então, vamos usar aqui a imagem da baleia. Deus envia um peixe gigante, um peixe enorme, que muitos traduzem como uma baleia. A baleia engole o Jonas, ele vai parar lá no estômago da baleia, no meio daquelas artefatos que tem lá dentro, né? Peixe todo tamanho, restos de comida. Imaginem a situação. E lá de dentro do ventre da baleia, o Jonas começa a clamar a Deus. O cara está numa situação desesperadora, angustiante. E percebam aqui a primeira frase da oração de Jonas. Jonas capítulo 2. Então Jonas, agora já engolido pela baleia, lá no ventre do bicho, então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Deus me respondeu do ventre do abismo, gritei, e tu ouviste a minha voz, Senhor. Vamos trazer esta situação para as situações que nós também enfrentamos. Nenhum de nós aqui foi engolido por uma baleia, nenhum de nós esteve no ventre de uma baleia, mas esta simbologia aqui de estar lá no escuro, no ventre de uma baleia, sem luz, sozinho, solitário, angustiado, triste, desesperado, fugindo de Deus. É nesta situação que o Jonas vai clamar a Deus. E vai clamar do fundo do seu coração, dizendo: Deus, do ventre da escuridão, do ventre do abismo, clamei a Ti, Senhor, Tu ouviste a minha voz, Tu ouviste a minha oração. Aqui
quem nós clamamos quando estamos angustiados. Nós lembramos que o nosso Deus é um Deus que ouve a nossa voz, a nossa oração, mesmo estando no mais profundo abismo, na mais profunda angústia. E foi o que aconteceu aqui. Então, Jonas, o profeta teimoso, o profeta rebelde, o profeta fujão, fugindo da sua missão, está agora clamando ao Deus do qual ele fugia. E Deus, em sua misericórdia, vai atender a oração de Jonas no fundo do poço, aquele Jonas raivoso, teimoso, que deseja a destruição daquele povo lá de Nínive e não se quer dar ao trabalho sequer de pregar para aquele povo, porque ele quer que ele se ferre mesmo. Ele não considera aquele povo digno de sequer ouvir uma palavra de juízo de Deus, quanto mais uma palavra de misericórdia, de arrependimento. Deus ordenou que Jonas fosse evangelizar aquele povo rebelde e desviado. Deus tem compaixão daquele povo pagão, mas Jonas não tem compaixão. O profeta Jonas reconhece que está fugindo de Deus e agora Deus o trouxe para perto por outros caminhos que jamais ele poderia ter imaginado. E é o que acontece. Acontece então que a baleia vai transportar o Jonas para o outro lado, lá perto de Nínive. Ele pegou um navio para fugir de Deus para o outro extremo, e Deus o trouxe dentro da baleia para a terra onde ele deveria pregar para aquele povo pagão. Assim são os caminhos de Deus, muitas vezes incompreensíveis para nós, do ponto de vista do nosso pensamento humano, mas Deus vai conduzindo o processo da vida e da missão do Jonas, o teimoso, o fujão. E agora então o Jonas vai ser vomitado na costa, próximo à cidade de Nínive, para onde ele deveria ter ido desde o começo. Então Jonas, fugindo de Deus, quase causou uma tragédia. Ele quase conseguiu afundar um navio com toda a tripulação na sua teimosia. O Jonas, na sua teimosia, estava fugindo de Deus, não queria ouvir o chamado, a vocação, a missão que Deus lhe deu, e agora ele volta na mar. E ainda desperdiçou o pagamento de uma passagem para Tarsis ainda. A volta foi de graça, mas ainda teve seu preço. Às vezes a gente observa as pessoas falando, né? Interessante, né? Quando a pessoa diz assim para alguém da sua proximidade: eu te avisei. Já ouviu essa frase? Eu te avisei. Você teimou, mas eu te avisei. Eu te avisei. Isso não daria certo. Eu te alertei, mas você não quis ouvir. Agora veio as consequências. Deus conduz para dentro do seu propósito, apesar da nossa teimosia. E assim como Deus usou Moisés, como muitos dizem que até era meio gago, Moisés era meio gago, o maior mensageiro do povo de Deus na antiguidade. E Deus usa um Jeremias ainda jovem, Deus usa um Isaías, Abraão, Isaac, Jacó, Josué, e Deus foi usando pessoas de diferentes personalidades, diferente temperamento, diferentes manias, diferentes teimosias. Deus é Deus. Quando nós observamos o tipo psicológico dos chamados 12 apóstolos, não tinha nenhum igual. Tinha um amoroso, um meigo amoroso, tipo o apóstolo João, o apóstolo do coração,
Mas tinha um apóstolo muito pavio curto, muito briguento, muito xingão. O apóstolo Pedro. Pedro já indica pedra, né? Estava dando uma pedrada no pessoal. E assim Deus usou Pedro, o João, o Marcos, esse, aquele, o Mateus, cobrador de impostos, o apóstolo Paulo que perseguiu os cristãos e mandava prender e matar cristãos, convertido pelo poder do Espírito Santo, pelo encontro com Jesus ressurreto, e se tornou o maior apóstolo, o maior missionário da história da igreja. Assim, meus irmãos, Deus vai atrás do Jonas, Deus muda a trajetória do Jonas e Deus o coloca exatamente ali onde Deus queria usá-lo como bênção. Só tem um problema: o Jonas tem raiva daquele povo de Nínive. Ele está indo lá pregar, mas com raiva e sem esperança nenhuma de que aquele povo pudesse converter. Mas ele pensa assim: vou cumprir a minha obrigação, vou pregar para aquela gentalha lá. Você já ouviu a expressão gentalha ou não? Quem assistia aqui o Chapolin Colorado e o Chaves? Gentalha, gentalha, gentalha. Quem é que falava isso? Não era o Kiko? Não era o Kiko que xingava a vizinhança lá de gentalha? Para o Jonas, aquele povo de 120 mil habitantes lá daquela cidade, capital da Síria, era uma gentalha e não merecia a misericórdia de Deus. E ele nem esperava que eles viessem se converter, mas ele foi lá e cumpriu a sua obrigação. Foi lá, pregou a mensagem, anunciou o juízo de Deus, que esse povo teria 40 dias para se converter, do contrário, o juízo de Deus ia pesar sobre eles, sobre aquela cidade, sobre os animais daquela cidade, sobre os seres vivos daquela cidade. E aí o inesperado acontece. Aquele povo começa a se converter, a reconhecer o pecado, a buscar o único e verdadeiro Deus e a permitir que Deus transforme a vida deles, sua vida, suas famílias, seu povo, a população da cidade. A palavra de Deus bateu no coração daquele povo, pecador, idólatra. Eles creram. O rei de Nínive proclamou um jejum de arrependimento, humildade, roupas de sacos, eu diria hoje em dia saco de estopa. Ora o rei tira a roupa real e põe sobre si sacos de estopa, e se ajoelha em cinzas, um gesto de arrependimento que todo o povo deveria imitar e fazer a mesma coisa. Até os animais são cobertos de roupa de estopa. E aí acontece um grande avivamento, o povo daquela cidade se converte, e assim se alegra o coração de Deus. É uma história com um final feliz para o povo de Nínive, mas ainda não é uma história feliz para o Jonas. Ele esperava outra coisa. Ele está insatisfeito de Deus ter tido misericórdia com aquele povo, insatisfeito com o fato daquele povo ter se convertido a Deus. Jonas continua a história, não entra em Nínive. Ele anuncia o evangelho lá pelas ruas da cidade, e o povo vai se convertendo, até o rei se converte, se volta para Deus. E depois que ele cumpriu a sua jornada de pregação, ele se ausenta da cidade. Vai lá fora, no monte lá fora, aguardando que o juízo de Deus ia descer sobre aquele povo e a coisa ia ser feia. E isso não acontece. Ou seja, ao invés do Jonas se alegrar que aquele povo se voltou para Deus, o Jonas está resmungando, porque não era isso que ele queria, não era isso que ele esperava. Portanto, um profeta eficiente na sua pregação, na sua oratória, mas um profeta com um coração sem misericórdia, um coração insatisfeito, um coração teimoso,
Olha o desejo aqui do Jonas: ó Senhor, manda fogo em cima deles. Manda fogo em cima deles. Mas Deus é amor, e em sua graça e pelo agir do seu Espírito Santo, Deus permite então que aquele povo se converta, se volte para Deus. O povo agora convertido experimenta a reação de um profeta racista, legalista e ideológico, inconformado com a conversão desse povo. Que coisa estranha, né? Esse cara é um profeta estranho. Parece um cara bipolar. Deus usa pessoas estranhas, e até um profeta com esse desequilíbrio psicológico está pronto para se atirar no mar, para morrer, para não ser cobrado da sua missão, da sua tarefa, daquilo que Deus lhe confiou, do trabalho que Deus lhe confiou. Ora, se Deus conseguiu usar um Jonas, um Moisés, um apóstolo Pedro, para a sua missão, será que Deus teria maior dificuldade de usar a você e a mim na sua missão? Jonas teimoso, Jonas arrogante, Jonas acomodado, Jonas raivoso contra aquele povo, aquela gente, psicologicamente complicado, que oscila tão facilmente. E aí o que acontece? O Jonas está lá esperando que Deus mande fogo para cima daquela cidade, se senta lá no monte, aguardando que o fogo venha e que venha logo. E de repente, com o calor do dia, Deus permite que brote uma plantinha, a plantinha vai brotando, vai crescendo, crescendo, e aí ele está debaixo da sombra daquela planta lá, numa boa, descansando, e aí Deus vai colocar ele à prova. Está numa boa aí, está na sombra, está tranquilo, está só querendo assistir a desgraça dos outros. E aí depois que o Jonas está plenamente contente com essa provisão, né, do cuidado de Deus, Deus manda um bichinho lá para corroer lá o tronco daquela planta, e a planta morre, desaba. E aí o Jonas fica raivoso de novo, fica reclamando de Deus, raivoso de novo, insatisfeito de novo. E aí Deus diz: vem cá, Jonas, você demonstra tanta compaixão por esta planta que não te custou nada, e deixa de amar 120.000 pessoas, seres humanos da cidade de Nínive, que ouviram a tua pregação e se voltaram para mim. Jonas, pare e pense, reavalie os teus conceitos, entenda que o meu agir é a partir da misericórdia e não do juízo. Eles entenderam a correção do Senhor, eles se voltaram para o Senhor, eles agora experimentam da minha misericórdia. Aqui tem um pedacinho do Evangelho que virá com Jesus Cristo, nosso Senhor. E o próprio Jesus vai citar o Jonas em uma de suas pregações nos Evangelhos. O próprio Jesus vai comparar os 3 dias que ele, Jesus, estaria no túmulo e depois ressuscitaria, com os 3 dias que o Jonas ficou lá no ventre da baleia e ressurgiu vivo lá na beira da praia. Até Jesus respalda a história de Jonas e a história da baleia que engoliu Jonas. Sua misericórdia agiu, o tirando então da morte, da angústia, da tristeza, da falta de sentido de vida, para continuar a missão que Deus lhe confiou. Certa vez, nos primeiros anos em que fui pastor lá na paróquia de Joaçaba, visitando uma vovozinha lá de mais de 80 anos, quase 90 anos, Dona Maria Weiler, lá no interior do município de Água Doce. Era um ponto de pregação lá nos Cafundó de Água Doce,
ponto de pregação, o menor de todos, das 10 comunidades da paróquia naquela época. E nas visitações lá, então, fui levar Santa Ceia. A família pediu para levar Santa Ceia para Dona Maria, velhinha lá, paralítica, naquela cama lá, já há vários anos. E aí, conversando com a Dona Maria, vim lhe visitar, sou um novo pastor aqui. E aí ela agradeceu a visita, e aí ela começou a se desculpar. Pastor, me desculpe, porque eu não consigo mais ir no culto, eu estou aqui paralítica em cima desta cama, não posso nem sair de casa, raramente saio de casa, não sei, para ir no médico, eles me carregam. Naquela época nem existia cadeira de rodas, não tinha nem cadeira de rodas, Dona Maria. E ela disse, eles me carregam poucas vezes para ir no médico, fazer um exame, mas eu estou quase o tempo todo aqui no meu quarto, na minha cama. Então, pastor, me desculpe que eu não posso ir nos cultos. Lá na capelinha, lá no ponto de pregação, próximo da casa dela. Eu disse, Dona Maria, não se preocupe com isso, porque tem muita gente que tem saúde, tem carro, tem disposição, e não vem nos cultos assim como a senhora não vem porque não pode vir, e aqueles que podem não vêm porque não priorizam vir. E ela disse, olha pastor, o que eu posso eu faço. Aqui da minha cama eu estou orando todos os dias, pela minha família, pelas pessoas da igreja, pelas lideranças da igreja, pelos meus vizinhos, e todo dia também lembro em oração do pastor e da família do pastor. O que eu posso, eu faço. Eu disse, Dona Maria, a senhora está fazendo muito mais do que a maioria faz. Então fique em paz, que o Espírito Santo de Deus lhe dê tranquilidade, porque a senhora está cumprindo a sua missão com fidelidade a Deus, muito mais do que a maioria, que tem idade jovem, tem saúde, tem disposição e não tem esse coração voltado para Deus. E assim foi com Jesus Cristo, o Filho de Deus. Não morreu na cruz porque a humanidade merecia que ele morresse na cruz em favor da humanidade. Ele nos amou primeiro. O justo morreu pelos pecadores. Quando nós celebramos agora esse mês de outubro, o mês da Reforma Protestante, nós precisamos lembrar aquilo que diz o apóstolo Paulo em Efésios: somos salvos pela graça de Deus, não por nosso mérito, pela graça de Deus, por intermédio da fé em Jesus Cristo. A salvação é pela graça, pela obra de Cristo e não pela nossa obra. E esse é o milagre maior do amor de Deus, que Ele envia o seu próprio Filho Jesus para pregar o Evangelho do amor, para anunciar a libertação dos oprimidos, para curar os doentes, para perdoar os pecadores, para anunciar a vida nova que Cristo veio trazer. E como aconteceu na geração de Jesus, também acontece na nossa geração. Aquelas pessoas que acolhem a salvação que Cristo oferece e aquelas pessoas que, em sua maioria, rejeitam a salvação que Cristo oferece. A nossa tarefa é testemunhar a reação das pessoas, cada um responde por si. A tarefa do Jonas era pregar, a reação das pessoas, cada um teve de responder por si. É assim que o maior milagre que pode acontecer na vida de uma pessoa, ela ter uma mente, um coração transformado, voltado para Deus, convertido para Deus, voltado para viver uma vida que glorifica a Deus, que testemunha a fé, o amor, a gratidão, a esperança e uma vida dedicada ao serviço de Deus. Por isso quero deixar essa mensagem com vocês, que nós somos chamados por Deus, vocacionados por Deus, para servir a Deus, com os dons e as limitações que nós temos, com as virtudes e os defeitos que nós temos, com as capacidades e as limitações que cada um de nós carrega na sua personalidade, no seu ser e pessoa. Foi assim que Deus agiu e tem agido ao longo da história do povo de Deus, da história da salvação. E é assim que Deus continua nos chamando.
Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Que possamos, assim como o profeta Isaías, responder, Senhor, eis-me aqui, eu quero te servir. Eu quero me colocar debaixo da tua soberania, em momentos de alegria, de dor, de sofrimento, seja em toda e qualquer situação. Eu quero buscar, compreender e dizer sim para os propósitos que Deus tem para a minha vida. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Como diz o apóstolo Paulo, o maior missionário de todos, não sou discípulo de Cristo pelo meu mérito, sou o pior de todos. Os apóstolos e discípulos são o pior de todos. Mas Deus, em sua misericórdia, me chamou para esta grande missão. Então, que diante de Deus nós possamos ter essa mesma humildade de responder, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Na época em que eu fui pastor em Joinville, durante 10 anos, trabalhei em 2 paróquias de Joinville, naquele período de 10 anos, havia um jovem que frequentava a igreja lá, ele me ajudava bastante, na época, né, em que ele era um dos poucos que sabia lidar com o computador na cidade de Joinville. Inclusive trabalhava na DataSul, uma grande empresa da área de informática. Eu cada pouco levava um trabalho para ele, digitar para mim. Na época, pedreira digitar uma dissertação de mestrado, de quase 200 páginas. Uma pesquisa lá de mais de 150 livros diferentes, de artigos e livros diferentes. E esse amigo se envolveu mais na igreja, começou a participar. Aí ele foi uma semana lá numa evangelização. Naquela evangelização, o evangelista abordou esse texto de Isaías, quando Deus pergunta, a quem enviarei e quem há de ir por nós? E o Isaías respondeu, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E aquele senhor jovem, já casado, com 2 crianças em casa, ficou impactado com esta palavra, com essa mensagem de Isaías, voltou para casa, ficou remoendo durante um bom tempo e orando sobre isso. Lá pelas tantas ele decidiu que ele iria para a Faculdade de Teologia de São Bento. Quem é São Bento? E este cara vendeu a casa que ele tinha em Joinville para pagar a Faculdade de Teologia, para poder morar em São Bento, né, durante o período dos estudos. Ele foi fazer o curso de Teologia, se formou em Teologia, foi enviado para o pastorado. Primeira paróquia foi lá no Mato Grosso, já está aqui nós no interior do Paraná agora, uma nova paróquia. E aquele pai, esposo, abriu mão do seu trabalho na área de informática, abriu mão da sua casa em Joinville, está servindo a Cristo. Imagino eu agora já mais, talvez uns 15 ou mais anos de pastorado. Eis-me aqui, envia-me a mim. Nem todo mundo é chamado para o pastorado, a maioria nem o é. Mas Deus nos chama para servi-lo com integridade de coração. Que possamos servir a Deus com gratidão em nossos corações, com humildade. E lembrando que o Jonas foi uma pedreira para Deus trabalhar. Nós não venhamos a dar tanto trabalho para Deus como o Jonas deu. Amém? Amém. Oremos. Obrigado, Deus e Pai, pela Tua palavra que nos chama, nos vocaciona para crer em Ti, a confiar no Teu amor, na Tua misericórdia, acolher em nossos corações o Teu perdão, a Tua salvação e dizermos assim como o profeta Isaías, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Vá trabalhando, Senhor, em nós, em nosso coração, em nossa mente, em nossas palavras, em nossas atitudes. Vá também trabalhando, ó Deus, apesar de nós, como Tu, ó Deus, trabalhaste também na vida do profeta Jonas. E assim nós possamos crer, compreender e viver o Teu Evangelho no dia a dia, do relacionamento com outras pessoas, no dia a dia de colocar os nossos dons, do nosso tempo, a serviço da missão do Reino de Deus, a serviço da missão da Tua Igreja, Senhor. Nos abençoe neste caminho, Senhor, e renova a nossa fé, o nosso ânimo, a nossa saúde, renova a nossa perseverança em estarmos a serviço do Teu Reino.
sabendo que o Espírito Santo de Deus é que nos renova o ânimo a cada dia para seguirmos a Cristo, testemunharmos a nossa fé com fidelidade, com alegria e gratidão em nossos corações. Que assim seja a nossa missão. Nós pedimos e agradecemos no Teu nome, Senhor Jesus. Amém. Se prepare, porque agora vai começar a incrível história de Jonas e a baleia. Era uma vez um homem chamado Jonas. Eu era uma pessoa comum, que amava a Deus, mas um dia ele me deu uma missão muito especial. Deus me disse assim: Jonas, vá até a grande cidade de Nínive. As pessoas lá estão fazendo muitas coisas erradas, e eu quero que você lhes diga que precisam mudar seus caminhos, ou a cidade será destruída. Eu fiquei muito assustado e pensei: Nínive? Aquela cidade cheia de pessoas que não gostam de Deus? E se eles não me ouvirem? E se me fizerem mal? Então, ao invés de obedecer a Deus, eu fiz algo que não deveria ter feito. Fugi. Subi em um navio que ia para uma cidade bem distante chamada Tarsis. Achei que, se eu fosse bem longe, Deus talvez esquecesse dessa missão. Mas fugir de Deus não é possível. Enquanto o navio navegava, uma grande tempestade começou. O vento soprava forte, as ondas eram gigantes e parecia que o navio ia afundar. Os marinheiros ficaram com muito medo e começaram a jogar fora as coisas do navio para deixá-lo mais leve. Mas nada funcionava. Eu sabia que a tempestade era por minha causa, então falei com os marinheiros: a tempestade é por minha culpa. Se vocês me jogarem no mar, ela vai parar. No começo, eles não queriam fazer isso, mas a tempestade estava tão forte que acabaram me jogando na água. Assim que caí no mar, a tempestade parou. Mas eu não estava sozinho nas águas. Deus enviou um grande peixe para me engolir. Dentro do peixe, fiquei por 3 dias e 3 noites. Lá dentro, no escuro e no frio, eu pensei muito sobre o que tinha feito. Eu percebi que fugir de Deus foi um erro e orei: Deus, por favor, me perdoe. Prometo que farei o que você mandou. Então Deus falou comigo novamente: eu te perdoo, Jonas. E no 3º dia, o grande peixe me vomitou na praia, e eu estava vivo. Agora eu sabia o que precisava fazer. Fui direto para Nínive. Chegando lá, falei para as pessoas da cidade: vocês precisam parar de fazer coisas erradas. Se não mudarem, Deus destruirá a cidade em 40 dias. Para minha surpresa, todos em Nínive me ouviram. Até o rei disse: vamos nos arrepender. Todos nós, inclusive os animais, vamos jejuar e pedir a Deus que tenha misericórdia. E Deus ouviu o pedido deles. Ele decidiu não destruir a cidade, porque viu que as pessoas estavam arrependidas. Eu, no entanto, fiquei bravo e fui para um lugar fora da cidade. Deus então falou comigo de novo, mas desta vez de uma forma diferente. Ele fez crescer uma plantinha para me dar sombra, mas no dia seguinte a planta secou, e eu fiquei muito aborrecido. Então, Deus falou: Jonas, você está triste por uma plantinha que viveu apenas um dia. Não deveria eu ter compaixão de Nínive, onde há tantas pessoas que agora entenderam seus erros e querem mudar? Foi assim que eu aprendi a grande lição de que Deus ama todas as pessoas e quer dar a todos a chance de fazer o que é certo. E essa é a minha história, uma história de como aprendi sobre a bondade e a misericórdia de Deus, que nunca desiste de nos ensinar o que é certo. Convido para cantarmos o próximo hino, caminhando para o final do nosso culto. O hino de gratidão, 84.
cânticos. Vamos ficar de pé para a oração do Pai Nosso, para acolhermos a bênção de Deus. Oremos juntos a oração que o próprio Jesus ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos das nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus abençoe a tua vida, que o Senhor Deus abençoe a tua família, tua saúde, os teus amados também. Deus abençoe nosso trabalho do dia a dia, que Deus abençoe nosso descanso, que assim Deus abençoe também nosso testemunho cristão, da fé, da esperança, do amor, ali onde Deus nos tem colocado. Assim oramos, pedimos que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, venha sobre vós e permaneça convosco, agora e sempre. Amém. Vamos com a bênção de Deus e sirvamos ao Senhor com alegria. Amém.